Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que pode isso acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, filhos e filhas que nos acompanham, como é bom a gente ter esse espaço no tempo e no templo, não é? Para construir juntos essa reflexão. Eu tenho certeza que, com a graça de Deus, a gente está caminhando para o desfecho de toda essa situação que nós estamos vivendo, caminhando para o fim, né, para o desfecho de toda essa situação de quarentena, de pandemia, de igrejas fechadas. Claro, eu não sou técnico, eu partilho uma intuição, né? E se Deus quiser, em pouco tempo nós estaremos novamente nas igrejas, nos reunindo para rezar, em grandes e belíssimas assembleias de adoração, de louvor. Esse é um tempo no qual a gente está privado de muita coisa, claro, da possibilidade de ir à igreja e outras realidades, mas eu tenho plena certeza que é um tempo no qual Deus está trabalhando também muitas realidades dentro de nós e está nos enobrecendo de dentro para fora. Eu tenho certeza que a aprovação, se nós a enfrentamos com fé, com Deus, ela serve para forjar o nosso caráter, para nos fazer crescer de dentro para fora, né? E o bonito é que a primeira leitura apresenta, o livro dos Atos dos Apóstolos, essa comunidade, primeira comunidade cristã, que é modelo para todas as comunidades cristãs de todos os tempos e, consequentemente, é modelo também de toda e qualquer comunidade humana. O evangelista Lucas, que escreveu ali o livro dos Atos dos Apóstolos, disse que naquela primeira comunidade cristã, ninguém passava necessidade, porque eles tinham tudo em comum. Eles tinham uma vida fraterna, uma mentalidade fraterna, eles compreendiam a vida a partir de uma ótica fraterna, e eles cuidavam um do outro. E é bonito que isso revela para mim e para você um pouco do que a gente deve viver sempre
mas especificamente, precisamente neste tempo. Filho, filha, esse é um tempo privilegiado no qual a gente precisa viver a solidariedade. Esse é o tempo de ajudar os outros. Não é um tempo de levar vantagem. É um tempo de renegociar as dívidas. Eu acho tão bonito quando, por exemplo, um credor, um devedor, chega no seu credor, aquela para quem ele deve, e diz com honestidade: olha, eu não posso te pagar agora, eu quero te pagar, e eu vou te pagar quando possível, ou vou te pagar uma parcela menor do que eu estava pagando, mas eu vim aqui te dar satisfação. Eu acho que isso é uma questão de caráter, né? A pessoa mostra ou revela o seu caráter. Então esse é um tempo de renegociar as dívidas, é um tempo de ter solidariedade, não é tempo de levar vantagem dos outros. Eu vejo que tem muita gente, às vezes até comerciantes, que querem num tempo como esse levar vantagem, né? Se prevalecer, se sobressair, vendendo coisas mais caras. Olha, veja bem, quando você lesa alguém, essa pessoa não vai esquecer disso fácil. E você vai perder com isso lá na frente. Você vai perder. Quem faz o bem sempre ganha. Esse bem volta para você. Mas a vida é uma semeadura. Se você planta o mal, de alguma forma, você acaba colhendo também. Então, é um tempo privilegiado para que nós lutemos para reproduzir esse molde dessa primeira comunidade, a comunidade perfeita. Ali eles tinham tudo em comum. Ali o orgulho não falava mais alto, a inveja não dominava. Esse é um tempo para a gente repensar. Eu confesso que como sacerdote, filho, filha, mas também como ser humano, eu tenho feito uma experiência de recolhimento, uma experiência de revisão de vida, de, repensar os meus valores, o que tem conduzido a minha história, e é um tempo preciso disso. E interessante que o evangelho de hoje é um evangelho muito bonito, mas ao mesmo tempo a conversa de Jesus com Nicodemos, que acabou se tornando, ao invés de um diálogo, um monólogo, né? Nessa parte de hoje, ontem ainda Nicodemos falava, hoje só Jesus falando, ela nos revela um caminho muito interessante para que nós vivamos bem a nossa fé, mas, sobretudo, veja bem, para que nós atravessemos este tempo que nós vivemos com um sabor, com uma sabedoria, com uma eficácia muito especial. Olha só, Jesus disse o seguinte, que vós, no versículo 7, vós deveis nascer do alto. Ele já começou dizendo para Nicodemos. 7 na parte B. É um imperativo. Jesus não está dizendo, olha Nicodemos, talvez, um dia, quem sabe. Não, ele está dizendo, você deve, todos devem nascer do alto. Ele estava dizendo no evangelho de ontem, anteontem, ontem em especial, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, representando ali o batismo, o sacramento do batismo, mas representando também o batismo no Espírito Santo. Algumas nós interpretamos assim, Mas hoje Nicodemos prossegue. Ele diz, você tem que nascer do alto. E ele diz, o vento sopra onde quer, você só ouve o ruído. Interessante que o Novo Testamento, como o padre sempre gosta de explicar, foi escrito em grego. E a palavra para ruído no grego é a palavra foné, que também significava no grego koiné antigo, voz, foné. Você ouve o foné, que é o ruído, que também pode ser a voz. E espírito, no grego era a palavra pneuma, que era vento. Por isso que nós traduzimos ali, o vento sopra onde quer, e não está errado, né? Mas também pneuma era espírito. Então Jesus está dizendo para Nicodemos, olha, vocês precisam, né? Eu estou traduzindo aqui, trazendo os termos originais, ouvir o foné do pneuma, ou seja, o ruído do vento também. Mas a tradução possível é a voz do Espírito. Olha que forte. Para nascer do alto, a gente precisa ouvir a voz de Deus dentro de nós, a voz do Espírito Santo dentro de nós, E Jesus continua falando com Nicodemos. Olha que chamada de atenção que Jesus deu a Nicodemos, que puxão de orelha, hein? E em mim e você também. Versículo 12.
Ele disse: Nicodemos, se você não acredita quando eu estou falando aqui das coisas da terra, como você vai acreditar quando eu te falar das coisas do céu? Ou seja, ele está dizendo: Nicodemos, você está com uma visão muito mundana. Nicodemos, você está com uma visão muito terrena. Você precisa ver a partir do céu. Mas Nicodemos deve ter se sentido tão pequeno, né? Porque você deve ver a partir do céu. Mas Nicodemos deve ter pensado: mas Senhor, eu nunca estive no céu. Pelo menos eu não me lembro de ter estado lá. Mas é interessante que Jesus não deixou nem Nicodemos se expressar. Quando Nicodemos deve ter olhado para ele com aquele olhar de confusão. Sabe quando você pergunta algo para a pessoa, diz algo que a pessoa não entende, ela olha com aquela cara de interrogação? Nicodemos com certeza estava pensando: eu nunca fui no céu, eu não sei como as coisas funcionam lá. Como é que eu vou ver o real, o ordinário a partir do extraordinário se eu nunca estive lá? Como é que eu vou ver o natural a partir do sobrenatural se eu nunca estive lá? Mas Jesus já respondeu: Nicodemos, eu sou o Filho do Homem. E essa terminologia filho do homem é uma terminologia chamada apocalíptica, que aparece também no livro do Apocalipse, no livro do profeta Ezequiel, na literatura apocalíptica dentro da Sagrada Escritura, né? Ele disse: Nicodemos, eu desci do céu e eu estou aqui revelando isso para você. Somente aquele que estava no céu, que ouviu do Pai, que era Jesus, a palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne, pode ensinar como o céu funciona. E Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, para você nascer do alto, você precisa ouvir, como eu dizia, o foné do pneuma, né? A voz do Espírito dentro de você. E você, ouvindo a voz do Espírito, precisa enxergar tudo a partir do céu, disse Jesus. Você precisa enxergar tudo a partir de mim, disse Jesus. Porque ele era o céu encarnado ali, o Deus feito homem na frente de Nicodemos. Olha que interessante, é tão forte isso que Jesus está dizendo, porque ele continua ainda. Ele disse para Nicodemos, no versículo 10, eu vou esmiuçar bem esse evangelho, olha o que ele disse: Nicodemos, você é mestre aqui em Israel, mas você não sabe dessas coisas? Você não está entendendo como o céu funciona, você não está tendo fé. Você é mestre em Israel e ainda não sabe como essas coisas funcionam? Ou seja, Nicodemos era do grupo dos judeus que ensinavam, ele era um professor, ele era muito reconhecido naquela época, era visto por todos com bons olhos, mas ele não tinha essa sabedoria para interpretar todas as realidades, essa sabedoria espiritual, que consiste em ver o natural, muitas vezes com um olhar sobrenatural, que consiste muitas vezes em ver o ordinário com um olhar extraordinário, que consiste muitas vezes em ver o que é da terra com um olhar de eternidade, com um olhar espiritual, a partir de Deus. Gente, a gente precisa ver as coisas a partir de Deus e com essa sabedoria espiritual. Nicodemos foi repreendido por Jesus, que disse: você é mestre aqui, você está numa posição de destaque, mas você não tem sabedoria para interpretar os sinais dos tempos, para interpretar o que está acontecendo. Você não tem sabedoria para interpretar o que está acontecendo. Por quê? Porque te falta essa sabedoria espiritual, Nicodemos. Talvez hoje Jesus, filho, filha, esteja dizendo para você também: você é mestre em Israel, você é um pai de família, o mestre na sua casa, é uma mãe de família, a autoridade na tua casa, é um padre, é um bispo, é um médico, é um advogado, é um deputado, é um profissional, um empresário, mas você não sabe dessas coisas. Ou seja, Jesus está exortando você e eu, para que nós façamos a interpretação do que acontece a partir dele. A partir dele. Gente, São Justino dizia que a gente só enxerga o mundo com sabedoria e só interpreta as realidades com sabedoria quando a nossa lente é Cristo. Quando a tua lente, ou seja, a tua forma de ver é o Cristo, você enxerga com sabedoria. E Jesus está exortando Nicodemos, como eu e você, sobretudo você e eu que estamos à frente,
Ai, você que se deixou dominar pelo desespero, você que se deixou dominar pelo medo, igual Tomé no Evangelho de domingo, na festa da misericórdia. Jesus tinha aparecido ressuscitado para um monte de gente, e Tomé ainda com medo, escolheu se fechar na dureza e disse: eu não vou acreditar, se ele não aparecer para mim, se eu não tocar na ferida, na chaga dele, eu não vou acreditar. Sabe, como dizia São Justino, enxergue tudo o que está acontecendo com uma visão espiritual, usando a lente que é Jesus. Jesus precisa ser a lente através da qual a gente vê as realidades. E a gente precisa, filho, enxergar tudo com essa sabedoria do céu, espiritual. Você não pode olhar a sua vida somente com um olhar mundano, como Nicodemos estava fazendo, somente com um olhar terreno. Você não pode olhar, filho, filha, o seu casamento, a sua família, somente com um olhar terreno. Ah, eu vou largar aqui dessa família, desse marido, dessa esposa, porque eu não gosto mais. Filho, você recebeu do céu essa família. Você recebeu do céu essa pessoa. É que nem um padre. Tem gente, esses dias me perguntaram, mas como, esses dias não, vários anos atrás, né? Mas você ficou solteirão, não casou, né? Um jovem. Eu respondi para a pessoa com muito carinho, mas eu falei: olha, eu não sou solteirão, não, eu não sou descomprometido. Eu tenho que ver minha vocação com um olhar espiritual, a partir de Deus. Eu não sou um solteirão, eu sou alguém comprometido com a eternidade. Eu não vivo celibato por falta de opção, é porque eu escolhi ser todo de Deus, para reproduzir a missão de Jesus aqui nessa terra. E eu digo para você, tem gente que fala assim: ai, tinha que liberar para os padres casar. Olha, se liberasse, eu não casaria. Sabe, eu sou honesto em dizer, não tem nenhum problema, não, o casamento é lindo. Mas por quê? Porque tem um sentido de eternidade. Não é um solteirão, é alguém que se consagrou para a eternidade, para viver com Deus, para ser totalmente de Deus. Não é um solteiro, é um comprometido com a eternidade. Sabe? Eu estou dando esse exemplo para dizer que eu preciso ver a minha vocação com essa sabedoria espiritual que Jesus está pedindo para Nicodemos ter aqui. Você, filho, filha, precisa ver o seu casamento com a sabedoria espiritual. Você, antes de escolher, antes de tomar uma decisão, às vezes imatura e refletida, acabar com a família, desistir de alguém, desistir do filho, da tua missão de pai, de mãe, desistir da sua vida cometendo, quem sabe, o suicídio, você precisa pensar, você precisa olhar com sabedoria espiritual. Estou falando de uma coisa séria aqui, porque não, eu só vou fazer isso. Tem consequência eterna, porque o que você recebeu do céu, você tem que olhar a partir do céu, e não pode tomar uma decisão terrena e mundana para mudar algo que vem da eternidade, algo que Deus te deu. Por exemplo, uma vocação. Ninguém perde vocação, se perde a resposta à vocação, mas a vocação nunca se perde. Romanos 11, 29, o chamado e o dom de Deus é irrevogável. Se perde a resposta, por motivos, por amarguras, por mágoas, por tanta coisa. Mas a vocação ninguém perde, sabe? Então eu preciso olhar, você sacerdote, você irmão religioso, religiosa, missionário, olha a sua vocação com sabedoria espiritual. Você não foi um homem que te chamou, foi o céu que te chamou. Jesus disse no Evangelho de Mateus, eu acho tão interessante essa passagem, tão interessante, que diz o seguinte... Quando Jesus estava falando dos eunucos, né? Acho que é Mateus 19, 3. O eunuco era alguém que não se casava na época de Jesus. Ele estava falando, olha, alguns são eunucos, né? Impedidos para o casamento, para ter filho, porque os homens os fizeram assim. Porque na época, aqueles que serviam as rainhas eram castrados na época de Jesus, eram chamados eunucos. Aí Jesus disse, outros são eunucos, ou seja, impedidos para casar, para ter filho, porque nasceram assim. E no final, no versículo 3, Mateus 19, 3, Jesus disse, outros são eunucos por causa do reino dos céus. Depois ele completa, quem puder entender, entenda. Ou seja, dorme com um barulho desse, né? Por causa do céu. Alguns não se casam por causa do céu. Mateus 19, 3, está na Bíblia. Quem puder entender, entenda, Jesus disse. Sabe? Então a gente precisa olhar, você que tem uma vocação, olhe a partir do céu, com essa visão espiritual, com essa sabedoria espiritual. Mas não só você que tem uma vocação religiosa, você que é casado, você que assumiu diante de Deus o sacramento do matrimônio. O seu casamento é um dom do alto, a sua família é um dom do alto. Não joga tudo para o bueiro.
à toa. Claro, eu não estou condenando, tem casos e casos, eu sei de situações muito complexas que não dependeram de você. Ninguém casa sozinho, né? São duas áreas, dois lados que se unem, mas o casamento é sagrado, vem do céu. Respeite, olhe com um olhar espiritual. E, como dizia São Justino, a gente precisa interpretar. O Concílio Vaticano II falou muito disso, do saber interpretar os sinais dos tempos. E usando a palavra de São Justino, a gente precisa interpretar os sinais dos tempos a partir de Jesus. E o que são os sinais dos tempos? O que está acontecendo, a realidade. Interpretar a dificuldade, interpretar os problemas, interpretar os sims, os nãos, a partir da lente que é Jesus. Interpretar, por exemplo, o Antigo Testamento. Tem gente que lê o Antigo Testamento, com todo respeito, né, aos irmãos judeus, mas cristãos que leem o Antigo Testamento como se fossem judeus, esquecendo que para entender, a chave para entender o Antigo Testamento é Jesus Cristo, é o Evangelho. Nós somos cristãos, com todo respeito a outros credos, mas é Jesus. Jesus precisa ser a lente, como dizia São Justino. Por quê? Porque, como ele disse para Nicodemos, ele esteve lá, só ele esteve lá, e ele está aqui, ele veio aqui, ele se fez homem para contar como que funciona lá em cima. E a gente precisa ver a realidade a partir da lente que é Jesus, porque quem enxerga pandemia, dificuldade, problema financeiro a partir da lente que é Jesus, não vai se desesperar, não vai perder a fé. Quando a lente é realmente Jesus, independente do que aconteça, não vai haver revolta, não vai haver amargura, não vai haver tristeza, não vai haver desespero, se a lente for Jesus. E olha, quando a lente é Jesus, a gente começa a escutar o que ele fala, escutar a voz, o ruído do Espírito dentro de nós. E Santo Tomás de Aquino dizia o seguinte, eu acho tão interessante, ele dizia que quando a pessoa não está em estado de graça, ela escuta a voz de Deus através dos pregadores e através da Bíblia, das Escrituras. Mas quando ela está em estado de graça, ou seja, ela se confessou, ela não está em pecado mortal, além de escutar através dos pregadores e da Escritura, ela escuta a voz de Deus dentro de si, aquela voz interior. Deus está falando dentro da pessoa, Deus está falando hoje com você. Sabe, a lente precisa ser Jesus para enxergar esse problema de hoje, para enxergar a pandemia, para enxergar perda financeira, para enxergar perda de alguém, para enxergar a situação que nós estamos vivendo. A lente precisa ser Cristo. E se a lente é Cristo, a gente guarda o que ele falou. E olha, eu trouxe 3 coisas que Jesus falou para encerrar essa homilia, que vão nos ajudar, em outras partes do Evangelho, a enxergar o que está acontecendo hoje, interpretar os sinais dos tempos de hoje com a lente que é Jesus e a partir da lente que é Ele. Primeira coisa que Jesus disse que eu quero trazer, João 16, 33. Jesus disse, neste mundo vocês vão enfrentar aflições, problemas, mas tenham coragem, pois eu venci o mundo. Quem enxerga a partir da lente que é Jesus, enxerga a partir dessa palavra. Vocês vão enfrentar aflições. Jesus nunca mentiu. Vai ter cruz, vai ter perda, vai ter problema. Situações às vezes que querem roubar a nossa paz vão acontecer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também em mim. Segunda palavra, para nos ajudar a enxergar a partir da lente que é o Cristo, que está em Mateus 11, do 28 a 30. Primeiro João 16, 33. Agora Mateus 11, do 28 a 30. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Olha só, eu estou trazendo 3 passagens aqui que Jesus falou, que vão nos ajudar a entrar no crivo da lente que é Jesus, para interpretar a realidade de hoje, de perda financeira, de pandemia, dificuldade. Jesus está dizendo, vem a mim. Jesus está dizendo, eu quero olhar bem para você agora. Jesus está dizendo, para você, é você mesmo, filho, filha. Você aí que só Deus sabe, né? As batalhas, as lutas. Ele está dizendo, vem aqui, vem para mim. Descansa no meu coração. Deita aqui no meu colo agora, recebe o meu abraço, escuta a minha voz. Jesus está pegando você no colo agora. É você mesmo. Cansado, entediado, preocupado, preocupada, agitado, triste.
está pegando você no colo, está te dizendo: vem aqui, entrega para mim esse fardo, entrega para mim essa dúvida, esse medo, essa dor. Eu vou te aliviar. Enxergue a partir desta lente. Você não está só. E você não precisa carregar o peso do mundo, da culpa, da confusão sozinho. Entregue esse fardo que está pesando há tantos anos sobre você agora, Marcela, Fernando, João, aos pés de Jesus. Descansa no colo dele. E olha só, terceira palavra, para a gente enxergar a partir da lente que é Jesus. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Terceira palavra, para a gente interpretar o que a gente está vivendo hoje, para a gente enxergar a partir da lente que é Jesus. Permaneçamos em Jesus para que a gente produza muito fruto. Não tenha medo, tenha fé. Permaneça em Jesus. Sabe, torne-te um homem, uma mulher de fé. Toca o coração de Jesus. Deixa Ele levantar você nessa noite. E como disse o Evangelho de João capítulo 15, versículo 5, essa última passagem que eu li aqui, Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, permaneça em mim, arraigado em mim, com uma firme vida de oração, com uma busca sincera de fazer a minha vontade. Permaneça em mim e deixa eu te levantar. Deixa eu te levantar. O Senhor hoje está vindo até você, entrando aí na tua casa, entrando, filho, filha, no teu coração e dizendo: eu te amo, eu sou o teu Deus, eu estou com você, vamos enfrentar isso juntos. Tereis aflições, mas coragem, eu venci, você vai vencer comigo. Entrega para mim o seu fardo, permaneça em mim que nós vamos produzir muitos frutos juntos, diz o Senhor. Quase que eu falei aqui agora, vamos ficar em pé? No final das homilias, geralmente o santuário está lotado, né? O padre termina assim: vamos ficar em pé com a mão no coração. Agora o único que vai ficar em pé aqui é o Emanuel, porque os irmãos, não tem ninguém no santuário. Mas como eu disse, eu trago essa intuição que logo logo nós vamos estar rezando juntos, com milhares de pessoas. Eu quero convidar você agora, filho, filha, aí em casa, a repetir depois de mim. O Emanuel pode ir repetindo, e você em casa vai repetindo. Reze comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Liberta-me de toda incredulidade. liberta-me de toda incredulidade. Liberta-me do vão temor. Liberta-me do vão temor. Fortalece a minha fé. Fortalece a minha fé. Ensina-me a enxergar Ensina-me a enxergar a partir da lente que é o a Senhor. partir da lente que é o Senhor. Dai-me a sabedoria do céu. Dai-me a sabedoria do céu. Dai-me visão espiritual. Dai-me visão espiritual. Que eu enxergue todas as coisas, Jesus. Que eu enxergue todas as coisas, Jesus. A partir do Senhor. A partir do Senhor. Usando a lente Usando a lente que é a tua pessoa, que é a tua pessoa. a tua palavra, A tua palavra. a tua ação, A tua ação. o teu espírito. O teu espírito. Liberta-me de todo mundanismo. Liberta-me de todo mundanismo. Liberta-me de todo olhar terreno demais. Liberta-me de todo olhar terreno demais. Fortalece a minha fé. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. Renova a minha esperança. Não me deixe fraquejar. Não me deixe fraquejar. Não me deixe desesperar. Não me deixe desesperar. Eu interpreto Eu interpreto tudo que eu estou vivendo tudo o que eu estou a vivendo partir de ti, a Jesus. partir de ti, Jesus. E eu sei sei que o Senhor está no barco da minha vida. que o Senhor está no barco da minha vida. Eu escolho acreditar. Eu escolho acreditar. Liberta-me, Jesus. Liberta-me, Jesus, De toda surdez espiritual. de toda surdez espiritual. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser guiado por ti. Eu quero ser guiado por ti. Por essa sabedoria do céu Por essa sabedoria do céu que o Senhor trouxe à terra. que o Senhor trouxe à terra. Fortalece a minha fé. Fortalece a minha fé. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Derrama o teu espírito Derrama o teu espírito sobre todo o meu ser agora, Jesus. sobre todo o meu ser agora, Jesus. Por muito tempo não acreditei, me escondi e duvidei.
Se tudo ao meu redor é ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, por tanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz, eu sou a tua paz. Dizendo o seu braço: põe aqui, Senhor, põe aqui tua mão, É Jesus te torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor diz para nós através dessa canção o que o Senhor disse para Tomé: põe aqui a tua mão no meu lado aberto, torna-te um homem, uma mulher de fé. Vê o meu coração, sente-me contigo e o medo se vai. Eu voltei para ti, Tomé, e hoje ele volta para mim, para você, filho, filha. Portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz, diz o Senhor. A tua paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.